Amém. Deus abençoe as crianças em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu orar mais uma vez. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por tua presença nesse lugar, Jesus. Nós queremos dizer e queremos continuar na tua presença, ouvindo a tua voz, Pai. Que esse seja um começo, Pai, daquilo que o Senhor vai fazer nesse ano. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, que bom que vocês estão aqui. Bom ver vocês. Eu quero começar hoje minha mensagem. E eu fiquei pensando até um nome da minha mensagem, mas não tem nome. Porque eu vou falar tudo e sobre nada. Não, estou brincando, sobre tudo. É só para vocês saberem se vocês estão prestando atenção mesmo. Mas eu acredito que se eu pudesse falar algo aqui, eu diria que é conselhos para a gente em 2025, de como a gente deveria agir diante de algumas coisas. E isso tem algo que eu percebo na Bíblia, é que o Senhor nos diz, várias vezes na palavra, você vai ler, ele diz assim, que aquele que ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, ele sempre usa essa frase, aquele que estiver atento, aquele que ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. A gente vai ver isso diversas vezes na Bíblia. E se tem algo que a gente precisa fazer, é ficar atento ao que o Espírito Santo está falando com a gente, ao que ele está soprando nesses dias. Porque se a gente não ficar atento ao que o Espírito de Deus está soprando e está falando, a gente vai ficar perdido. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando perdido, não por qualquer outra coisa, mas simplesmente por não estar atento ao que o Espírito está falando. E se o Espírito está dizendo para a gente ir para uma direção, e aí você ouve outra coisa, ou você não quer ouvir, ou você não quer simplesmente dar voz para aquilo que o Espírito Santo está te falando. E ouvir, eu gosto dessa palavra, porque ouvir, significa escutar, discernir e aplicar. Não basta simplesmente você ouvir e escutar alguma coisa. Aqui a gente já ouviu um monte de coisa hoje. Você já provavelmente, durante essa semana, você ouviu um monte de coisa. Mas a gente precisa parar às vezes e ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvirmos a voz de Deus, discernir o que Ele está falando. E depois aplicar o que Ele está falando. E tem muita gente que acaba só escutando. Então, quando eu vou conversar com a Gil a respeito de música, eu falo para ela, você ouviu o som do baixo ou da guitarra? Ela falou, para mim é tudo igual. Para mim é tudo o mesmo som, não faz diferença nenhuma. Eu não consigo perceber qual que é o som. E normalmente as pessoas têm ouvido dessa maneira a voz de Deus. Eles ouvem, eles escutam, mas eles não percebem, eles não discernem o que é cada coisa. E aí na hora de aplicar vira uma bagunça. Porque não conseguem entender o que o Espírito está dizendo. E discernir é algo importante, principalmente quando nós estamos começando um ano. E discernir aquilo que Deus quer de nós, mais um ano da nossa vida, o que a gente vai fazer daqui para frente. E aí, por não discernir alguma coisa de Deus na nossa vida, a gente continua na mesma coisa sempre. A gente não muda. As coisas estão sempre, parece que patinando, você não vai para frente, você não vai nem para frente nem para trás, porque você não consegue ouvir o que o Espírito está dizendo. E aqueles que querem, na verdade, uma mudança, eles precisam ouvir a voz de Deus, discernir o tempo e aplicar. Então a gente precisa sair hoje do estágio de só ouvir e ir para o lugar de agir. Muitas vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e aí você vai e você conversa com ela e ela até ouve a voz de Deus. E você compreende que o que ela está ouvindo é de Deus. Mas ela não consegue praticar aquilo que Deus está falando. E a gente precisa sair nesse ano, e a oração do Ju foi pontual nisso também. A gente precisa nesse ano aplicar aquilo que Deus tem falado com essa igreja. Deus tem comunicado
algo para nós nesses dias, a gente precisa agir diante disso. Quando Jesus ele falava com parábolas, exatamente esse termos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que ele está dizendo, quem tem ouvidos. Será que eu e você temos ouvidos para ouvir o que o Senhor está dizendo? Porque não basta você ter ouvidos para tudo, mas não ter ouvidos para o que Deus está falando. Então ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Então, muitos podem ouvir, mas não compreender. E esse era o texto que Jesus estava dizendo. Jesus falava por parábolas para que muitos não entendessem o que ele estava dizendo. Parece ser estranho pensar nisso. Porque Jesus estava dizendo algo para que a gente não entendesse, para que aquelas pessoas não entendessem. É porque eles não estavam com ouvidos atentos para ouvir o que era necessário para aquele tempo. Então, a minha oração nesses dias é para que a gente tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. E a gente fique atento ao que ele está dizendo e não o que o mundo está dizendo, não qualquer outra pessoa esteja dizendo, mas que os nossos ouvidos possam compreender, discernir o que precisa ser feito nesses dias. E aí a gente percebe que tem muita gente reclamando, que nada está mudando, porque está ouvindo a coisa certa, mas está fazendo do jeito errado. Então, existe a maneira de ouvir a coisa certa? Existe. Existe a maneira de ouvir a coisa certa e fazer a coisa errada? Com certeza tem. E às vezes a gente precisa, então, entrar nesse lugar de falar, Senhor, é entrar num lugar de oração onde você fala com o Senhor, ouve o Senhor e espera a orientação dele de como fazer aquilo que ele te pediu para fazer. A gente tem pressa de entrar no nosso lugar de oração e quando a gente ora, a gente fala, Deus, tá bom, já entendi. Ou às vezes você nem ouviu, você só falou. E você já saiu daquele lugar de oração, sem ouvir o que o Espírito estava comunicando com você. E aí, você sai daquele lugar do mesmo jeito que você entrou. Porque você só falou. Usou Jesus, talvez, de um psicólogo só para desabafar. Mas Jesus, na verdade, ele está querendo ter um relacionamento com você onde você pode ouvir a voz dele, discernir o que precisa ser feito. E aí você vai estar andando de acordo com o que ele está te falando para fazer. Então, nós precisamos diminuir as frustrações que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Porque você fala, mas eu tentei mais uma vez, mas eu tentei. E sabe de uma coisa, deixa eu te dizer. Crentes maduros podem ter várias portas abertas. Porque crentes maduros não entram em qualquer porta. Crentes maduros ouvem a voz do Espírito e entram na porta certa. Sabe de uma coisa? Quando você é criança, Deus precisa fechar todas as suas portas e abrir só aquela que você vai entrar. Algumas pessoas dizem assim, eu entrei nessa porta porque ela estava aberta, então é de Deus. Ou você é uma criança espiritual, ou você ainda precisa que Deus deixe só uma porta aberta para você. E a gente precisa discernir hoje, nesse tempo, em oração, ouvir a voz do Espírito, atento a Ele, falar para que lado eu vou. E não me importa quantas portas abertas tenham, porque eu vou entrar naquela que o Espírito está me mandando. Então eu preciso ouvir até que eu aplique aquilo que o Espírito está dizendo para mim, até que eu mude, até que o meu espírito seja constrangido a mudar com a verdade de Deus para a minha vida. A gente precisa continuar caminhando e seguindo e ouvindo a voz de Deus. Esses dias, o Gil mandou uma oração para nós, e ele estava aqui orando, e na hora que ele estava orando, eu e a Gil, a gente começou a orar junto com ele dentro do carro. E uma coisa me chamou a atenção a respeito de ouvir a voz de Deus. E sabe quando a gente vê na Bíblia a respeito da voz de Deus falando, eu comecei a pensar que existem duas maneiras de Deus falar com o povo. Onde ele se apresentou e todas as vezes que Deus falava, se manifestava daquele jeito. Você vai lembrar disso, que quando Deus falou, a voz dele parecia como o som de um trovão. Amém? Quem já ouviu isso? Até que o povo tinha medo, porque mandou Moisés, sobe aí porque eu tenho medo, eu não quero ouvir.
Porque a voz devia ser muito forte como o som de um trovão. Agora deixa eu te perguntar algo. Quando você ouve o som de um trovão lá fora, você não fica atento? A voz de Deus como um trovão. Na hora o Espírito Santo comunicou comigo e disse: Tiago, a minha voz precisa trovejar. A minha voz precisa ecoar como um trovão para que alerte e desperte algumas pessoas nesses dias. Algumas pessoas precisam que a voz do Senhor seja como um trovão, para que você desperte de algo que você não está mais ouvindo. Então, quando um trovão vem, as pessoas que estão ao redor, não sei se um trovão já caiu muito, um raio já caiu muito perto de você, mas você leva um susto absurdo. Aquele som, um olha para o outro e fala: caraca, olha o som que foi isso aqui. Não tem, você não consegue não perceber um trovão. A voz do Senhor é como um trovão para alguns. Ela vai despertar, ela vai acender em você de novo um temor pela presença do Senhor e dizer: o Senhor está ecoando a sua voz de novo em mim. Nós precisamos despertar disso, ele vai trovejar nesses dias. Mas agora existe uma outra maneira. Apocalipse vai dizer que a voz do Senhor era como voz de muitas águas. E a voz de muitas águas, ela tem muita referência a respeito de uma cachoeira, talvez, caindo. E quantos já foram numa cachoeira aqui? Você já entrou debaixo de uma cachoeira? E quando você entra debaixo dessa cachoeira, você não consegue ouvir mais nada. Mas perceba algo. Quando o trovão troveja, você não tem nenhum controle sobre o trovão. Ele simplesmente cai, ele simplesmente faz o barulho e você ouve. E ele desperta todos aqueles que estão à sua volta. Mas a voz de muitas águas, você precisa se posicionar nesse lugar, para estar debaixo desse lugar. A voz de muitas águas, alguns vão precisar entrar nesse lugar da voz de muitas águas e ser ensurdecido por qualquer coisa desse mundo que tem acontecido, que você tem ouvido tantas coisas, e você se coloca debaixo dessa água para ouvir a voz de Deus e ensurdecer para as coisas desse mundo. A minha oração é que você possa, nesses dias, se for preciso, ouvir o trovão de Deus para despertar desse lugar e te conduzir para um lugar onde você vai se colocar debaixo de uma água, onde você não vai ouvir mais nada a não ser a voz do Senhor. A minha oração é para que isso aconteça com você. Desperte o povo de Deus e vá para um lugar de intimidade onde você só ouve a voz de Deus. Então, nós estamos entrando nesse ano de 2025 e caminhando para esse lugar. E algo que o Senhor colocou no meu coração é o texto de Romanos 12, versículo 2, um texto extremamente conhecido de todos. E aqui vai meu segundo conselho. O texto de Romanos 2,12 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, tem algo dentro desse texto que parece ser tão simples, mas é algo extremamente poderoso, porque a Bíblia está dizendo que para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente com a mente de Cristo. Isso é algo tão simples, mas é algo tão poderoso que muitas pessoas não acreditam que a vontade do Senhor seja boa, agradável e perfeita. Nós estamos dentro de uma igreja ouvindo o Senhor e ainda desacreditando que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita para nós. A gente não está convicto que viver a vontade de Deus, que viver o plano de Deus, que viver a vida de Jesus em nós é bom, é agradável, é perfeito, porque tudo que o Senhor faz é bom, e nós já decoramos isso, nós decoramos todos os textos e dizemos que Ele é bom, que Ele é perfeito, que a vontade dEle é boa, que estar no centro da vontade dEle é bom, mas quando nós precisamos entrar nesse lugar, nós desacreditamos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus.
Que a gente fala para Deus, não, mas Deus, veja bem, talvez a minha vontade seja um pouco melhor do que a tua. Talvez aquilo que é bom para o Senhor não é bom para mim. Talvez o que a tua palavra tenha como bondade, para mim não é tão bom. Talvez você caminhou até aqui, dizendo, Senhor, mas tudo que eu fiz até agora deu errado. Ou a maneira como eu caminhei, ou eu cheguei até aqui, as coisas não deram muito certo. Existe uma maneira onde você pode acreditar de que o Senhor é bom mesmo quando as coisas que estão acontecendo na sua vida não são boas. Porque o Senhor não muda. Mesmo que a sua situação não seja boa, a vontade dele ainda é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa estar convicto dessa verdade, dessa vontade do Senhor. Normalmente, quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente começa a duvidar e a questionar se realmente esse lugar da vontade do Senhor é bom para nós. Se o que eu estou vivendo com Deus é a vontade de Deus. E o Senhor quer nos levar, nesses dias, a crescer e a suportar para viver a vontade dEle. Porque para viver a vontade de Deus, você vai precisar suportar as coisas que vão acontecer na sua vida. Você vai ter que viver suportando o processo de Deus na sua vida. Você vai ter que olhar para o seu irmão como igreja, porque sozinho você não vai conseguir. Você vai ter que olhar para o seu irmão e passar o processo e dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso me relacionar com você para desenvolver aquilo que o Senhor está querendo com a minha vida, porque sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso suportar o processo ouvindo a direção de Deus para a minha vida. E se aquela for a direção de Deus, eu preciso continuar crendo que a vontade dele é boa. Quantos acreditam que Deus é bom? E isso não muda. E se você acredita que Deus é bom e ele não muda, entrar na vontade de Deus é bom. Mesmo que aos seus olhos seja ruim. Mesmo que aos seus olhos você possa perceber, uau, mas como que eu faço para fazer isso? E sabe de uma coisa? Que Deus tem falado comigo nesses dias, desde o ano passado. Uma palavra simples. Convicção. Você tem convicção disso que você crê? Você tem convicção de que o que você está passando é a vontade de Deus? Você tem convicção de que o que você está fazendo é vivendo debaixo da graça e da palavra de Deus? Porque se você tiver convicção, você pode ser abalado de todos os lados. Mas a sua convicção e o seu firme fundamento não vai deixar você cair. Então você precisa de convicção para viver a vontade de Deus. Desculpa. Você precisa estar sendo convicto no que você está crendo no Senhor e convicto no que você está fazendo aqui, como igreja, como corpo de Cristo. Você precisa estar convicto dessas verdades. E sabe de uma coisa? Se quisermos viver e crescer como igreja do Senhor, nós precisamos eliminar a resistência da igreja para com a igreja, a resistência do irmão para com o irmão. Você sabe o que mais faz uma igreja ser resistida? Não é o diabo, são os próprios irmãos, não andando em unidade. Os irmãos, sem andar em unidade, estão fazendo o papel que é de Satanás, de resistir à igreja. Satanás está olhando e falando, eu não estou fazendo nada, os próprios irmãos estão se resistindo. E sabe quando nós resistimos à igreja? Nós resistimos quando a gente não está andando em unidade. Quando nós estamos lutando apenas pelos nossos próprios interesses. Quando nós buscamos a nossa vontade ao invés da vontade do corpo de Cristo. E quando nós andamos simplesmente pelo nosso próprio prazer, nós estamos resistindo ao andamento da igreja de Cristo. Amém? Vocês ficaram me olhando agora de um jeito... Vocês acreditam nisso? A gente vai orar.
para expulsar o demônio? Vamos orar. Se houver resistências espirituais, vamos. Mas a gente não vai contribuir com o inferno. A gente não vai contribuir com demônios para que a gente mesmo se resista entre nós. Para que o andamento da igreja aconteça. A gente precisa entrar num lugar de unidade. A gente precisa entrar num lugar de amor. Onde a gente possa olhar um para o outro e amar. E o Edson, no final do ano, ele falou: pô, pastor, você me ligou pouco. Tá bom, então vou te ligar mais. Mas a gente precisa entrar num lugar onde a gente possa gerar essa igreja do Senhor. A gente resiste à igreja quando nós não geramos relacionamentos genuínos entre os irmãos e quebramos aquilo que nos fortalece. Quando a gente quebra a nossa relação, quando a gente não se importa com o outro, nós estamos resistindo à igreja. Nós estamos resistindo à igreja de Jesus nesses dias. E a igreja local, nós estamos resistindo ela quando nós não oramos juntos, como um só corpo, por alguém que está sofrendo. Nós não resistimos, nós estamos resistindo, à igreja quando nós não oramos uns pelos outros. Quando não nos importamos com a coisa que está acontecendo na vida do outro. A igreja deveria orar e conhecer os problemas uns dos outros. A igreja deveria se importar, orar por aquilo que está acontecendo. Às vezes tem algum irmão em crise, está com alguma coisa. Nós deveríamos nos importar com isso. A gente deveria orar por essas coisas e não abandonar a igreja. Olha o que o texto de Atos 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí no versículo 12, ele continua: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A gente precisa voltar a essas coisas simples. Pedro estava preso e veio um anjo e quebrou as cadeias de onde Pedro estava. Imagina a cena, gente. Pedro estava dizendo que ele não sabia se ele estava sonhando ou o que estava acontecendo, ele não sabia. Ele só foi cair na real quando ele chegou na frente da casa da pessoa. Ele falou: realmente eu não estava sonhando, acho que aconteceu mesmo, eu fui solto da prisão. Você entende quão espiritual é a igreja que estava vivendo em Atos naqueles dias? Pedro, algemado, preso num cárcere, foi solto por um anjo. Mas sabe por que Pedro foi solto? Por causa de uma igreja que estava orando junto com ele por uma crise que ele estava passando naquele momento. Uma igreja se levantou em oração. Pedro não foi preso, não foi solto por qualquer outra coisa que não fosse a oração de uma comunidade. A oração de pessoas que estavam e se importavam com ele. Nós estamos precisando quebrar corrente esses dias, mas nós precisamos de uma igreja unida em oração para que as cadeias sejam quebradas. A gente não vai conseguir quebrar cadeias. A gente não vai conseguir avançar se a nossa igreja não estiver unida em oração por aqueles que estão precisando. Com parte do corpo. A parte do corpo que está ferida está precisando da nossa ajuda. Nós, como igreja, vamos nos avançar e vamos amar, vamos dizer: olha, vem cá, nós nos importamos com você, nós vamos orar por você até que você seja livre. Nós precisamos de uma comunidade que ora para avançar no Senhor. Nesses dias a gente não precisa de 2 pessoas orando. A gente precisa de uma igreja orando. Nós precisamos de um corpo inteiro orando. Nós precisamos estar juntos e não separados.
A gente precisa caminhar como um só corpo, andando para o mesmo lugar, seguindo os passos de Jesus. E se tem uma coisa nesses dias que vai fazer com que a gente caminhe para o mesmo lugar, é o fogo de Deus, atraindo todos para o mesmo lugar. Se o fogo estiver aqui, nós vamos todos para esse lugar. Se o fogo estiver ali, nós vamos todos para o mesmo lugar. Se o fogo estiver lá, não é uma pessoa, não é um pastor, não é um outro membro, não é um líder que vai guiar para onde nós vamos, é o fogo de Deus que vai manifestar e nós vamos seguir para esse lugar, porque nós estamos olhando para a mesma coisa. Nós estamos sendo atraídos pela mesma coisa, não um homem, mas nós estamos sendo atraídos pelo fogo. E quando todos estiverem olhando para o fogo, não importa o que os outros estão dizendo, importa onde o fogo está. E a gente precisa clamar como igreja nesses dias, para que o fogo caia sobre nós, para que a igreja olhe para o fogo e possa entrar nesse lugar. A gente precisa entender, e provavelmente esse ano você vai ouvir muito a respeito disso, a respeito de sermos um lugar aonde nós somos uma arca, aonde nós vamos ter entranháveis afetos entre os nossos irmãos. Uma arca onde nós vamos acolher todo aquele que precisa de salvação, não porque nós somos melhores que ninguém, não tem a ver com a gente, tem a ver com o poder de Deus, aonde nós vamos simplesmente amar para construir a arca do Senhor e colocar aqui para dentro. E sabe, se você está aqui dentro dessa casa, vivendo isso com a gente, é porque você foi escolhido de Deus para estar nesse lugar. Então não abandone a arca. Viva, ame, cuide daqueles que estão ao seu lado, para que não saia de dentro desse lugar, não de uma igreja física só, mas não saia de dentro da arca do Senhor, onde há salvação. Mas se essa é a porção que o Senhor nos deu, se essas são as pessoas que o Senhor nos colocou para cuidar, que sejam cuidadas, que sejam amadas, não só por uma pessoa, mas por uma igreja. Ah, mas você pensa, pastor, entrar dentro desse lugar tem muita confusão. Dá muita briga entrar dentro dessa arca. É verdade, dá briga, dá confusão. Dá divergência de ideia estar aqui num lugar como esse. Sim. Porque são pessoas como eu, como você, que estão tentando ir para o mesmo lugar. Estão tentando olhar para a mesma pessoa, Jesus. Mas nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas crises, a gente tem os nossos pecados, a gente precisa de um do outro ajudando, e a gente está aqui. Mas quando a gente se relaciona dentro desse lugar, é onde a gente pode ter entranháveis afetos uns com os outros e olhar, cara, eu tenho compaixão de você e você tem compaixão de mim, nós vamos caminhar, nós vamos seguir, nós vamos amar o próximo, nós vamos receber o bêbado, o bandido, o sei lá, qual outro que você possa imaginar. Nós vamos receber todos eles, porque não cabe a mim dizer quem pode, quem não pode. Cabe a mim pregar o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu quero simplesmente anunciar a verdade do evangelho de Jesus. E eu quero que, estando aqui, possam ter afetos entre um com o outro e possa amar o próximo, olhando no olho dele, dizendo: ei, eu te amo, cara. Filipenses 2, versículo 1 e 2, ele vai falar: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha o que ele está dizendo, que é ter esses entranháveis afetos do Senhor. É pensar a mesma coisa. É o mesmo amor, seja unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o corpo e essa é a igreja que Jesus está querendo construir. Se tem algo que a gente precisa tomar cuidado esses dias, presta atenção no que eu vou falar para não ficar estranho.
A gente precisa tomar cuidado com lugares onde a gente não vai ter entranháveis afetos com as pessoas. Onde a gente não pode conhecer o coração do outro. Onde a gente não pode saber como que está o outro, ou como que isso está acontecendo, onde está precisando de ajuda. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho de Cristo, onde você não pode falar na vida de alguém e alguém não pode falar na sua vida. Isso não é evangelho de Jesus. A gente precisa olhar no rosto do outro e falar: ei, cara, você precisa de ajuda, ou eu preciso de ajuda. Isso é construir uma igreja que Jesus está querendo para esses dias. Então não fuja desse lugar da comunhão, porque ele vai te conduzir para um lugar de mais santidade e amor ao próximo. Fugir desse lugar, fugir da arca, fugir desse lugar de comunhão, é sair desse lugar onde alguém pode te afiar como ferro. E é mais fácil você sair desse lugar. Só não é igreja. Só não dá para ser conduzido. Só não dá para ser transformado, ser moldado. Ele nos afia para que a gente cresça. Mas sabe de algo que tem que ter aqui dentro? É algo chamado amor. E foi isso que fez os outros permanecerem nesse lugar. Nós amamos a igreja de Jesus. Nós amamos a igreja de Jesus. Nós amamos as pessoas. Nós amamos ela do jeito que ela está, para receber e para ser transformada pelo amor de Cristo. Não para permanecer do mesmo jeito. Nós não estamos dizendo aqui que a gente ama e você permanece de todo jeito que você está. Não, nós não vamos amar, nós não vamos dizer: vamos passar a mão na sua cabeça e dizer: o pecado aqui, está tudo bem, você pode ficar aqui. Não, nós não estamos dizendo isso. O que a gente está dizendo é que nós amamos a igreja que Jesus quer transformar. Nós amamos essa igreja. Então nós precisamos voltar, e voltar com urgência para um lugar de simplicidade de viver a igreja de Cristo. Para construir a arca, nós vamos ter que voltar a amar mais, ser amado entre os irmãos, deixar de julgar os diferentes, porque o bicho na arca, gente, era 2 de cada. Não tinha gente igual. Graças a Deus que todo mundo não é igual a mim, porque senão essa igreja não ia existir. Seria um terror se fosse só pessoas igual a mim. Então nós temos que amar o próximo para construir esse lugar sem julgamento. Entenda algo. Nós como igreja somos chamados para julgar os que estão dentro. O mundo está dizendo: não julgueis para não ser julgados. Sai fora. Aqui dentro nós olhamos na cara do irmão, porque nós estamos indo na mesma arca, e nós estamos caminhando para o mesmo lugar, e nós estamos dizendo: irmão, aqui você está errado. Isso é construir uma arca, isso é construir um lugar para o Senhor vir habitar, isso é construir um lugar onde as pessoas vão viver em santidade, tirando suas sujeiras e colocando para fora, e não tirando a pessoa e colocando para fora. Tem gente que é mais fácil: eu pego esse, eu jogo para fora, está resolvido o problema da arca. A sujeira que tinha aqui dentro foi tirada. Não, meu irmão, tira a sujeira e bota o cara para dentro. É assim que a gente trabalha. Ou você era tão bonitinho assim, você era tão bom, e ninguém precisou te colocar para dentro? Ninguém precisou te ajudar? Você estava bonitão? Construir uma arca dá um trabalho lascado. O nosso papel é construir e contribuir para colocar as pessoas dentro. Não é tirar, meu irmão. O evangelho de Jesus precisa nos tornar mais amáveis. Se o evangelho de Jesus não está te tornando mais amável, está te tornando mais julgador, mais crítico, mais... Reavalia se você está sendo amado, ou está amando mesmo Jesus que está escrito na Bíblia.
Tá certo que tem horas que a gente tem vontade de pegar uns caras e afogar no batismo, tipo de vez, assim. Falar, meu filho, vamos intensificar esse batismo a 5 minutos. Né? 5 minutos, vamos ver se você aguenta, cara. Dá vontade? Dá vontade. Mas a gente ama você, nós vamos te tirar desse lugar. Amar. Com o nosso amor, nós vamos expulsar todo mundo daqui de dentro. Mas amar com o amor de Cristo, como Ele nos amou, como Ele ama a noiva dEle, tendo compaixão e misericórdia, tendo paciência, sabe? O que eu vejo às vezes, e o que eu quero que vocês entendam, o nosso coração é... Tem gente que vem conversar comigo e quando vai falar do seu pecado, fala como se fosse um deslize, fala, pastor, tá tudo bem e tal, só ora por mim. E aí a mesma pessoa depois vem me contar do pecado do outro e ele fala, mata ele. Eu falo, que mata o quê, rapaz? Você está parecendo discípulo de Jesus. E que falou assim, Tiago e João falando, o senhor não quer que mande fogo em Samaria? Aí Jesus fala para eles, ei, vai para outro lugar, meu irmão. A gente quer compaixão com o nosso pecado, mas a gente quer fogo com o pecado do outro. Mata o outro. E às vezes a miséria está cometendo o mesmo pecado. Colocar na arca é assim. Dá trabalho. Então... eu não estou te pedindo para passar a mão na cabeça do pecado de ninguém. Eu estou te falando, tenha compaixão para que a gente possa contribuir com a construção da arca. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente permanecer junto. Abandonar a arca não vai colaborar em nada. Eu vou sair fora. Não vai colaborar em nada. Então o evangelho precisa tornar você mais manso, humilde, e se não estiver acontecendo isso, não é o evangelho de Jesus que está sendo gerado em nós. A gente precisa pedir que o Senhor mate a nossa arrogância de se achar superior a outra pessoa. Amém? Jesus precisa matar a gente em achar que a gente é superior a alguém. Superior só tem um, é Cristo. Ele tem todas as excelências. Então eu vou continuar pecando porque só há um único excelente? Não, porque quando você olha para Ele, você para de pecar. Quando você vê Cristo, você para de pecar. Quando você está dentro da arca, você não vai mais jogar um amigo para fora. Você vai lembrar de uma música, aqui que eu me lembro da minha infância, que dizia, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Quem lembra dessa musiquinha? Aí, 90 anos cada um. Eu preciso de ti. E aí o irmão olhava com raiva do outro, querido irmão, precioso és para mim. Miséria, não é não. Por dentro eu te odeio, por fora precioso és para mim. Mas a gente precisa criar esses afetos, até que eles sejam verdades para nós. Até que a gente cante essa música e possa conduzir uma comunidade inteira, olhando o olho no olho, dizendo, cara, você é precioso para mim, eu preciso de você. E não é no sentido ruim, é no sentido de querer caminhar com o outro. Jesus nunca fez uma comunidade, porque comunidade é grupo. Jesus poderia ter feito tudo que ele fez sozinho, gente. Jesus podia ter convocado os anjos. Em 1 Pedro vai dizer que os anjos gostariam de pregar o evangelho. E Jesus vai lá, então ele convoca 12, ele poderia ter feito sozinho. Ele poderia ter convocado os anjos, cara. Ele podia ter feito, os anjos podiam vir fazer o culto para nós. Desce 5 anjos aqui tocando, ia ficar melhor a voz, mais afinado, ia doer menos o ouvido de todo mundo.
descia outro anjo para pregar a mensagem direto do céu. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente consiga anunciar o evangelho de Jesus e ame ao próximo, porque o mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Mas tem gente que nem se ama, aí fica complicado, meu irmão. Aí se você não se amar, aí você chega para nós e fala: pastor, eu estou precisando que ore por mim porque eu não gosto de mim mesmo. Aí eu não estou conseguindo amar mais ninguém, porque se eu amar com esse amor, vai ficar ruim. Nós vamos orar por você. Mas é essa arca que nós queremos construir. É onde haja amor. É onde vai haver confusão, de vez em quando vai haver. E nós vamos resolver a confusão, vamos fazer o quê? Jogar para fora? Não, nós vamos resolver ela. E nós vamos continuar olhando para o fogo e dizer: nós adoramos o Senhor. E aí no meio de toda essa confusão, no meio de tudo isso, o fogo aparece. E quando o fogo aparece, tudo dissipa. Jesus está no lugar, ele merece ser adorado. E aí aquele que está brigando com o outro fala: não, nós não temos mais confusão nenhuma, nós já resolvemos esse negócio aqui, o fogo está aqui no meio, nós adoramos o mesmo Deus, nós estamos seguindo o mesmo Jesus, vamos lá, perdão meu irmão, perdão, vamos lá, se abraça, chora. E a gente continua construindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando Noé foi construir a arca do Senhor, se tinha algo que ele tinha, era relacionamento com Deus. Ele ouvia a Deus. Então, depois de ele ouvir, Noé ouviu algo de Deus. E esse é o primeiro ponto que a gente tratou aqui: estar atento e discernir a voz de Deus. Discernir o tempo de Deus, discernir e aplicar o que ele está falando. Não é só escutar, é discernir então o que precisa ser feito. Noé tinha convicção do que ele estava fazendo, porque não havia chovido até aquele momento. Então Noé tinha uma convicção que se Deus disse que iria chover, vai chover. Não havia santo que fizesse Noé parar de bater martelo naquela arca. Não havia crente ou desviado, incircunciso, filisteu ou qualquer um que fizesse Noé parar de construir uma arca em 120 anos. Eles falaram: Noé, você é doido? Você tem problema da cabeça? Não, eu tenho uma convicção de que Deus falou comigo e eu vou continuar construindo essa arca. Então, meu irmão, pode ter o que for, você pode vir falar o que for, nós vamos continuar construindo uma arca, porque foi isso que Deus falou que é para fazer. Até chover. Então ele tinha uma convicção, mas se tinha algo que Noé tinha, era amor. Porque eu acredito que a cada martelada que ele dava naquela arca, cada madeira que ele colocava, ele devia pensar: se aquela pessoa acreditar de que vai chover, de que Deus falou comigo mesmo, que se entrar aqui dentro vai ficar salvo. Isso não está na Bíblia, mas está na minha cabeça. A cada martelada que Noé dava, ele devia pensar: cara, se aquela família acreditar, e se aquela outra família acreditar e entrar aqui dentro dessa arca. A gente precisa dessa convicção até o fim, de saber de que o Senhor nos chamou para amar e construir um lugar para a habitação dele e para habitar pessoas para que sejam salvas por ele. Nós estamos fazendo isso. E eu quero terminar a mensagem dizendo que se você sabe que Deus te colocou na meio da arca, contribua para o desenvolvimento dos irmãos. Contribua para que haja crescimento. Se comprometa em oração uns pelos outros. Ajude a suportar a carga. E não descartar. Ajude a construir a arca que o Senhor tem falado. Contribua com aquilo que Ele tem colocado no seu coração para contribuir. Ouça a voz de Deus. Alguns vão ouvir a voz como de um trovão. Alguns vão precisar entrar num lugar onde vai ser voz de muitas águas.
Seja convicto do seu chamado. Entenda que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele é bom. Construa um lugar onde você vai eliminar o pecado, onde você vai ter entranháveis afetos e onde você vai se comprometer com Cristo e com a igreja dele nesses dias. Esse é o lugar onde a gente precisa se posicionar. Eu queria orar com você e dessa vez eu quero que a sua resposta ao Senhor seja sincera. Fale, Senhor, eu quero me comprometer em permanecer na arca. Eu quero me comprometer a contribuir para o desenvolvimento da tua arca até que o Senhor volte. Se você quiser, assim como eu quero que você fique de pé. Mas se você não quiser se comprometer, só ore por alguém, ore por você mesmo. Os meninos do louvor não estão aqui. Lucas, sobe aí. Venha. Já que você está aqui, cara. Por favor, cara. O Lucas vai tocar a música congregacional. Gente, hoje nós não estamos aqui para mexer com as suas emoções. Nós estamos aqui para que você dê uma resposta para aquilo que Deus está fazendo. Enquanto o Lucas toca essa canção, que eu não sei qual é, você pode se posicionar diante de Deus e falar, Senhor, eu me comprometo. Eu me comprometo a orar. Eu me comprometo a construir a arca. Eu me comprometo a caminhar nesse lugar. Eu me comprometo a estar nesse lugar. Se você quiser se posicionar de algum jeito, vir à frente, se achar melhor, fique à vontade. Nós só queremos dizer que você é bem-vindo, que você faz parte do corpo de Cristo, que nós amamos você, que você faz parte dessa arca. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andamos juntos, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida trouxe amor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andamos em Jesus, expressamos o amor que um dia como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto A ti e juntos lado a lado andarmos com... Abrace a pessoa que está do seu lado. Vamos fazer aquilo. Vamos fechar o corredor, gente. Vamos viver isso de novo. a Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida trouxe amor, aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser.
essa talvez seja a melhor música pra gente fazer esse momento depois de ceia. Nós somos um só corpo, onde a gente se importa um com o outro. Deixa eu te dizer, talvez você tá aqui e tá pensando, cara, eu preciso mesmo é me reconciliar com Jesus. Ou você tá aqui e fala assim, não, eu caminho com Jesus. Mas se você caminha com Jesus e não tá com essas pessoas aí do lado, você não tá caminhando com Jesus, você tá caminhando sozinho. Você está caminhando com qualquer outra pessoa que não é Jesus. Então, se você precisa de uma igreja para reconciliar, você precisa reconciliar com Jesus, feche seu olho nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse povo. Eu oro, Jesus, agora nessa noite por aqueles que precisam talvez reconciliar contigo, Pai. Precisam entregar a vida para o Senhor. E que nesse momento, Pai, agora precisam receber do Senhor o amor do Pai. Eu te peço agora nessa noite, Jesus, que o amor do Pai caia nesse lugar e desça, Jesus, com um afeto poderoso. Que o teu amor venha sobre nós, Pai, nessa noite. Nós oramos, Jesus, para que os corações sejam alcançados aqui e haja salvação, Pai. Para que essa arca seja acrescentada por mais pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos cumprir o teu propósito. Que as cadeias sejam quebradas, Jesus, nesses dias. Que a igreja se levante em oração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu amor seja a nossa bandeira cravada no nosso coração. O amor a Cristo e o amor ao próximo seja a nossa bandeira como igreja, Jesus. Hoje nós estabelecemos nesse lugar, Pai, o amor do Senhor sobre nós. Que o teu amor caia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.